Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Cá vamos nós, 2 horas da manhã, temos 10ª rodada do Campeonato Mexicano, onde encontramos o Monterrey contra o Pumas. Mas antes queremos pedir as nossas sinceras desculpas aos nossos inscritos aqui no canal pelo atraso. O nosso atraso deve-se ao fato de termos perdido 3 vezes essa semana, e a nossa meta era de terminar a semana com 50 mil kwanzas de lucro. E estávamos um pouco longe disso, tendo em vista que só tínhamos o domingo para fazer bonito. Então, nos concentramos nos nossos palpites individuais para então fechar a semana de uma forma bonita, com a meta batida. E que por sinal conseguimos, faturamos 49 mil kwanzas. Para quem quiser ver as nossas vitórias, a gente publica na nossa página do Facebook, Apostador Alfa é o nome. E então, depois disso, depois de termos conseguido estabelecer a nossa meta, depois de termos conseguido bater a nossa meta, a gente então veio aqui para fazer um palpite e começar a semana com estas análises, que começamos com o jogo de Monterrey contra o Pumas, 2 horas da manhã, 10ª rodada. Estamos a falar do quarto contra o 7º colocado da tabela classificativa do Campeonato Mexicano, onde encontramos aqui o Monterrey, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 3 e perdeu 0, marcou 8 gols e sofreu 4. Vai enfrentar um Pumas que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1 vez, marcou 9 gols e sofreu 5. Sem confrontos diretos, 3 vitórias para o Monterrey, 1 empate e 1 vitória para os Pumas. Já em confrontos diretos, temos aqui o Monterrey que ganharam e empataram 18 dos últimos 19 jogos. Vão enfrentar os Pumas que ganharam e empataram 6 dos últimos 7 e teve mais 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos. Já em confrontos diretos, Monterrey ganhou e empatou 6 dos últimos 7 e teve menos de 2.5 em 9 dos últimos 10 jogos. Para essa partida, a gente vê aqui o Monterrey que nos últimos 5 jogos, jogando em casa, não perdeu nenhum, e um Puma que jogando fora de casa não ganhou nenhum, empatou 3 e perdeu 2 vezes. Então a gente vai ficar com Monterrey ganha um empate, fechando assim esse jogo. Vamos à análise dos palpites do jogo seguinte. 14 horas temos então Leva Diaco contra PAOK B. Estamos a falar do primeiro contra o sexto, a contar pela 25ª rodada do campeonato da Superliga da Grécia. Às 14 horas temos então um Leva Diaco que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou 10 gols e sofreu apenas 1. Vai enfrentar um PAOK que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 vez e perdeu 1 vez, marcou 9 e sofreu 4. Já em confrontos diretos, jogar apenas 1 vez e o Leva Diaco levou a melhor. Então vamos aos dados complementares. O Leva Diaco que venceu 6 dos últimos 7, teve mais 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Vai enfrentar um PAOK que venceu 3 dos últimos 4, marcou primeiro em 5 dos últimos 6, venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 jogos também. Para essa partida a gente vai ficar com o Leva Diaco ganha ou empata, e partimos então para análise dos palpites do jogo seguinte. 17 horas temos então quartos de finais da Liga dos Campeões da Ásia, onde encontramos um Al Ain que vai enfrentar um Al Nassr do Cristiano Ronaldo. Um Al Ain que nos últimos 5 jogos ganhou 4 vezes, empatou 1 vez e perdeu 0, marcou 11 gols e sofreu 5. Vai enfrentar o Al Nassr que nos últimos 5 jogos ganhou 4 também, empatou 1 vez igualmente e marcou 12 gols e sofreu 7. Já em confrontos diretos, uma vitória para o Al Nassr, 1 vitória para o Al Ain e 1 empate. Vamos então dados complementares. Encontramos um Al Ain que marcou primeiro em 6 dos últimos 8 e venceu 7 dos últimos 8 também. Já o Al Nassr venceu 10 dos últimos 12, marcou primeiro em 6 dos últimos 7, teve mais 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e teve ambas marcas em 3 dos últimos 4 jogos. Então para essa partida a gente vai ficar com mais de 1 gol e meio ou mais de 1 gol e 25, perdão,
Para fechar o nosso bilhetinho, vamos então para a análise do palpite do jogo seguinte. 19 horas temos a 29ª rodada do Campeonato Romeno, onde encontramos a Universidade de Craiova, que vai enfrentar o Rapid Bucureste. Estamos a falar do segundo contra o quarto colocado da tabela classificativa, onde encontramos a Universidade, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 jogos e perdeu 0, marcou 10 gols e sofreu 8. Vai enfrentar um Rapid Bucureste, que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu uma vez, marcou 10 gols e sofreu 8. Sem confrontos diretos, teve 2 vitórias para a Universidade, um empate e uma vitória para o Rapid de Bucureste. Já em dados complementares, vemos aqui uma Universidade de Craiova, que ganhou e empatou 5 dos últimos 5, teve mais 2 gols e meio em 11 dos últimos 12, teve ambas marcas em 10 dos últimos 11, a Universidade de Craiova marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 também. Já o Rapid de Bucureste marcou o primeiro em 6 dos últimos 6 e não venceu 6 dos últimos 7, venceu 6 dos últimos 7. Já em confrontos diretos, Craiova ganhou e empatou 7 dos últimos 9, teve mais 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, ambas marcam em 3 dos últimos 4 e Rapid Bucureste marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 dos confrontos diretos. Então, para essa partida a gente ficaria com mais de 25 e partimos então para a análise do palpite do jogo seguinte. 20 horas e 45, temos então a 27ª rodada do campeonato italiano, onde encontramos o Inter de Milão, que vai jogar contra a Genoa. Estamos a falar do primeiro contra o 12º da tabela classificativa, onde encontramos o Internacional, que nos últimos 5 jogos ganhou 5, empatou 0, perdeu 0, marcou 17 gols e sofreu 2. Vai enfrentar o Genoa, que nos últimos 5 ganhou 2 vezes, empatou 2 e perdeu apenas 1, marcou 6 gols e sofreu igualmente 6. Já em confrontos diretos, tivemos 3 vitórias para o Inter, 2 empates e 0 vitórias para a Genoa. Em dados complementares, temos aqui um Inter que teve mais 2 gols e meio em 4 dos últimos 5, venceu 12 dos últimos 13 e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 e marcou o primeiro em 14 dos últimos 15. Já a Genoa ganhou e empatou 10 dos últimos 11, teve menos 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Já em confrontos diretos, a Inter marcou primeiro em 8 dos últimos 9 e a Inter ganhou e empatou 9 dos últimos 9. Com essas informações, a gente encontra aqui uma Genoa que nos últimos 5 jogos fora de casa ganhou 2 vezes e empatou 3. Já a nossa Inter dentro de casa não perdeu nenhuma vez nos últimos 5 jogos. Então a gente vai ficar com Inter ganha ou empata e seguimos assim então para a análise dos palpites do próximo jogo. Para finalizar, temos então 21 horas, 27ª rodada da melhor liga do mundo, a Premier League, onde encontramos o Sheffield United, que vai enfrentar o Arsenal de Arteta, que ocupa a 3ª posição, vai enfrentar o Sheffield no último lugar, a 20ª posição da tabela classificativa da Premier League, onde encontramos um Sheffield que nos últimos 5 jogos ganhou 1 vez, empatou 0 e perdeu 4 vezes, marcou 5 golos apenas e sofreu 15. Vai enfrentar um Arsenal que está poderoso, nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu apenas 1 vez, marcou incrivelmente 18 golos e sofreu 3. Em confrontos diretos, 0 vitória para o Sheffield, 1 empate e 4 vitórias para o Arsenal. Já em confrontos diretos, em dados complementares, temos então o Sheffield que perdeu 5 dos últimos 6, graças a Deus o Girona acabou de perder o jogo. O meu Barcelona vai poder lutar pelo segundo lugar agora muito mais à vontade, mais vontade aos palpites. Temos aqui um Sheffield que perdeu 5 dos últimos 6 e sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 e perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 também. Teve mais de 3.5 em 7 dos últimos 8. Já o nosso Arsenal venceu 6 dos últimos 7, marcou primeiro em 6 dos últimos 7, mais de 3.5 em 4 dos últimos 5 e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Já em confrontos diretos, o Arsenal venceu 4 dos últimos 4, marcou primeiro em 5 dos últimos 5, o Arsenal venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 e teve menos de 3.5 em 5 dos últimos 6. Então, vemos então em tela cheia, porque neste palpite a gente vai ficar com Arsenal ganha ou empata. Partimos então assim na nossa tela cheia, como eu estava a dizer, para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 4 de março de 2024 e desde já gostaríamos de pedir desculpa, as nossas sinceras desculpas aos nossos inscritos pelo atraso.
Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. Como resultado final, temos então aqui 2 horas da manhã, Montreux contra o Puma. A gente vai ficar com Montreux ganha ou empata. 14 horas temos Leva Diaco contra Paok, ficamos com Leva Diaco ganha ou empata. 19 horas temos Universidade de Craiova contra Rapid de Bucareste, ficamos com mais de 1. E 25 e 20 horas e 45 temos então o Inter de Milão contra Genoa, ficamos com o Inter ganha ou empata. E Sheffield contra o Arsenal, 21 horas para finalizar o nosso bilhete, ficamos então com Arsenal ganha ou empata. E dito isto, vemos em tela cheia, temos o nosso palpite aqui de 1,54 com os nossos códigos de reserva de 77, 24, 49 e 30. Boa sorte para vocês e mais uma vez, 1000 perdões pelo atraso da publicação do nosso palpite. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.